quero apresentar primeiramente para vocês, né, o motivo dessa live, tá? Este livro aqui, vou mostrar aqui para essa câmera também. E aqui, tá? Chama Sementes Divinas, explorando as parábolas transformadoras de Jesus. Este livro aqui, eu coleciono 28 parábolas, né, retiradas da Bíblia. São parábolas contadas por Jesus e é com muito prazer que eu venho apresentar para vocês este livro, tá? Já foi lançado. Depois nos comentários eu vou colocar o link para quem quiser adquirir. Na semana passada a gente conversou um pouquinho, né? Toda semana eu converso um pouquinho sobre uma parábola, muito rapidamente. E semana passada a gente conversou sobre a parábola do semeador, que é a primeira parábola do livro. E essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre a segunda parábola, né? Quem adquiriu o meu livro, a segunda parábola é a parábola do joio e do trigo, bastante conhecida também, né? Ela é tirada lá de Mateus 13, 24 ao 30. Está lá na página 35 do livro. Bom, eu vou ler só um pedacinho do livro para a gente conversar então sobre a parábola, né? Tá aqui. A parábola do joio e do trigo é apresentada por Jesus em Mateus 13, 24, 30. Nessa parábola, Jesus conta a história de um homem que semeia boa semente em seu campo, representando os filhos do reino. Entretanto, à noite, um inimigo semeia joio entre o trigo, representando os filhos do maligno. Quando os servos percebem isso, perguntam ao dono se devem arrancar o joio. Mas ele instrui a esperar até a colheita, quando o joio será separado e queimado, tá? Vou ler só esse trechinho da parábola e para a gente bater um papo sobre ela, tá? Jesus conta que foi semeado as sementes num campo, né? As sementes de trigo. E à noite, o maligno foi lá e semeou sementes também de joio. Para quem não conhece, né, nunca viu trigo ou não sabe o que é o joio é uma planta que não dá frutos nenhum, só que é muito parecida com o trigo. Quando ele germina, nasce, ele é muito parecido. Só que só vai diferenciar depois. Quando o trigo estiver grande, a gente vai conseguir diferenciar o que é joio e o que é trigo. Até então, enquanto ela está crescendo, não dá para diferenciar o que é o que. Então, como que você vai arrancar? Você teria que arrancar tudo e jogar fora. Então, o dono da colheita fala, não, vamos esperar crescer. Quando crescer, a gente vai diferenciar o joio do trigo, a gente arranca o joio e queima, né? O joio, nesse caso, era uma erva daninha, que não daria frutos, tá? Mas o que representa isso, o que Jesus quis dizer com isso, né? Então, para ficar bem exemplificativo, eu vou retirar uma passagem bíblica, né, de Paulo, uma carta que ele escreveu a Gálatas. Bom, para quem não conhece, Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Quando de repente ele viu uma luz à sua frente, e essa luz era Jesus, o chamando para parar de perseguir os cristãos e seguir Jesus, né? Nesse momento, Paulo caiu do cavalo quando viu a luz, ele ficou por uns dias cego e ele sentiu o chamado, se converteu, passou de perseguidor, né,
a um discípulo de Jesus, ao apóstolo Paulo, né? Ele não estava entre os 12, né? Entre os 12 apóstolos, mas é considerado como apóstolo também. E ele fez muito, ele era um homem inteligente, letrado na época, conhecia de batalhas, conhecia de tudo. Então ele escreveu cartas onde foram foi fundadas as comunidades, ele foi escrevendo, passava, fundava, ia para outro lugar, e depois mandava carta para essas comunidades para falar de Jesus, para saber como está. Então, nessa oportunidade, aproveitando essa parábola tão bela, tem essa passagem, né, onde São Paulo escreve uma carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, 16 ao 26. Lá ele vai diferenciar, e eu quero fazer essa comparação do joio e do trigo, tá? O que seria o joio hoje em dia plantado no ser humano? O joio seria o quê? A fornicação, as impurezas, a libertinagem, a idolatria, a superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, né, tomar partidos. E o que seria o trigo? O trigo seria a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura e a temperança. Nessa comparação, eu quero trazer para vocês que o campo está aí, né? O que nós somos? Somos joio ou somos trigo? Né? Como estamos nos comportando? E São Paulo aos Gálatas, ele traz essa palavra muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Vou pedir licença para ler, mas é bem curtinho essa passagem, lá no versículo 16, capítulo 5, versículo 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfarei os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, Paulo diz aos Gálatas, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é. Então vejamos qual que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de inveja entre nós. Então a gente percebe que nessa passagem Paulo previne aos Gálatas aquilo que é impuro, aquilo que deixa a gente longe de Deus, quando a gente cede aos desejos da carne. Então, quando a gente está no campo, o que a gente vai ser? A gente vai se ceder aos desejos da carne e ser como o joio, que será arrancado e queimado no julgamento final,
ou buscaremos mortificar a carne e buscar as coisas de Deus? Quando Jesus disse que ele traria o reino até a gente, o reino está aqui. Só que como a gente está vivendo esse reino? Será que a gente está realmente vivendo esse reino, né, buscando as coisas do Espírito? Então, eu queria deixar essa reflexão, né, comparando a parábola do joio e do trigo com essa belíssima passagem bíblica, né, a carta de São Paulo aos Gálatas, tá bom? Então, tem mais, eu já contei 2 parábolas, tem mais 26 aqui nesse livro, tá muito interessante, quem quiser adquirir, tá? Eu vou colocar nos comentários, vou deixar nos comentários o site, né, para quem quiser adquirir, tá bom? Fique com Deus e um grande abraço.